Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho. Vamos falar sobre Bienal e Museus no Brasil, oitavo ano, Centro de Estudos Antenor Reis. Meus queridos, a relação entre a população e a arte, até aproximadamente o século XVII, ele era mediado, ele era dado a partir de quem? A partir da igreja. Então, tudo era voltado para a chamada arte sacra. Tá certo? Então, foi por volta do século XVIII que alguns artistas eles começam a apresentar os seus trabalhos em salões de arte. Tá certo? Então, no entanto, esses salões eles eram voltados para quê? Para a elite e privado. Então, olha, eu vou convidar você, vou convidar você, vou convidar você. Tá certo? Então, assim, a partir do século XX, tá certo? A partir do século XX, você já vai ter o museu como um espaço de sociabilização, ou seja, um espaço livre, um espaço cultural livre, qualquer um pode ir, tá? O grande problema que nós temos hoje é de achar que o museu, a galeria, o museu, eles são ainda para a elite. Então, em qualquer lugar você pode ter um local de arte. Por exemplo, há anos atrás, o Castanheira ele expunha obras no meio do shopping. Se você for, por exemplo, no Guild, no Emílio Guild, ele é um museu de história natural e qualquer um pode entrar. Existem as exposições sobre arte indígena, por exemplo. Bom, museus de arte no Brasil. Na atualidade, os museus são conceituados como locais de aquisição de novos conhecimentos de preservação e recriação da memória e da cultura. Trata-se de ambientes difusores de diversidade histórica e cultural, educação não formal, diálogo e formação. No Brasil, os museus eles se iniciam com a Escola Real de Belas Artes e Ofícios Aplicados, em 1816. Guardem essa data. Essa escola era relacionada às artes, aos estudos das ciências naturais, físicas e exatas, com interesses voltados para o desenvolvimento da colônia. Em 1826, por exemplo, por determinação de Dom João VI, a escola passou a funcionar como Academia Imperial de Belas Artes e Ofícios Aplicados. Ao ter suas atividades voltadas exclusivamente às artes e ao ensino, suas especialidades foram divididas entre pintura histórica, paisagem, arquitetura e escultura. Inicialmente, os professores vinham da chamada Academia da Missão Artística Francesa, tá? Então, assim, em 68, inspirados pelo MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, foram fundados o Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, por Francisco Matarazzo Sobrinho, no Parque Ibirapuera, e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM-RJ. Ambos são frutos do ambiente de grande efervescência cultural e do progresso socioeconômico que caracterizou o Brasil na década de 40. Os acervos iniciais, ou seja, as obras iniciais, foram construídos pela compra de obras modernas estrangeiras que estavam sendo vendidas por preços acessíveis após o fim da Segunda Guerra Mundial. O Museu de Arte Moderna de São Paulo se notabilizou pela difusão da arte moderna na sociedade brasileira, sendo responsável pela criação da Bienal Internacional de São Paulo. Hoje, o seu grande acervo é constituído principalmente por obras produzidas por artistas brasileiros da década de 60 em diante, ou seja, da arte contemporânea brasileira. Em 47 é fundado o MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, localizado na Avenida Paulista desde 68. Projetada por Lina Bobardi. Esse museu é um exemplo da arquitetura modernista brasileira. Seu espaço é referência nas iniciativas no campo da museologia e da formação artística e educativa. Ou seja, esses três museus que eu falei para vocês, ele vai ser o quê? A base para a arte moderna e contemporânea brasileira. Certo? Bom, o acervo de um museu é formado pelas suas obras pertencentes. Então, assim, todas as obras de um museu, todos os quadros, esculturas, objetos dentro de um museu, eles fazem parte de um acervo. E quem é que vai escolher esse acervo? O curador, tá certo? O curador. Então, assim,
trabalho para vocês. Vocês vão fazer em formato de vídeo, individualmente, tá? O conceito de museu imaginário, página 130, foi implementado por André Morot ao destacar que os livros de arte e composições de um acervo feito de imagens, fotografias e descrições de obras são capazes de provocar a imaginação sem precisar do contato direto com as obras. Nessa concepção, o museu imaginário seria hoje o equivalente às reproduções digitais de acervos de obras de arte físicas originais. Atualmente, a internet é um veículo de divulgação de obras do museu, permitindo até que o indivíduo possa criar e divulgar seu museu particular. Como previu André Morot, todos nós podemos ser curadores de nossos próprios museus imaginários. Agora, é só a vez de criar um museu imaginário. Para isso, siga os passos. Individualmente, com base no que foi estudado, escolha um tema para o museu. Visite museus virtuais para se inspirarem. Motivados pela história da arte, pela história pessoal de cada integrante da sua história pessoal, selecione obras de arte, imagens na internet e, caso desejar, produzam fotografias ou obras criativas para comporem um acervo. Selecionada ou criada as obras, edite e publique as imagens escolhidas em um álbum. Defina o título do museu e a proposta do acervo. A proposta curatorial deverá delinear o conceito da exposição e todas as informações sobre o museu. Registre o nome do museu e a proposta do acervo do espaço abaixo. Organize uma amostra dos museus imaginários da turma. Ok? Então vocês vão criar esse museu imaginário, a temática é livre, tá? Vão me mandar, vocês podem fazer, por exemplo, um álbum no Facebook, talvez. Podem fazer postagens no Instagram, tá? E aqui no livro vocês vão fazer o que pede, tá? Ou seja, vão registrar o nome do museu e a proposta do acervo, tá? Então, qual é a proposta do teu acervo? O que ele quer mostrar, o que você como curador quer mostrar, tá certo? Salam aleikum.